companheiros e amigos. Estamos aqui mais uma vez para esse momento de reflexão, de bate-papo, a respeito dos ensinamentos da doutrina do Cristo. E esperamos que durante esses minutos que vamos aqui conversar e refletir, possamos tirar lições que venham nos auxiliar na nossa caminhada. Então pedimos a Deus que nos oriente, que nos conceda a sua paz, a sua segurança, que nos conceda o sentimento do amor, da boa vontade, para o aprendizado, para a reflexão, para podermos caminhar por essa estrada que nos está proposta, a estrada da evolução espiritual, o aprimoramento moral no aprendimento desse plano de existência. Meus queridos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos aí refletindo do capítulo 12º, que fala sobre perfeição moral. E nós estamos hoje trabalhando o terceiro item, que é o item que fala do egoísmo. Estão nas questões 913 a 917. Egoísmo. Na verdade, o capítulo 12, queria chamar a atenção, que fala sobre perfeição moral, são ensinamentos e instruções da espiritualidade maior que vem nos trazer, assim, momentos de reflexão para que nós possamos absorver os ensinamentos das experiências desses abnegados mensageiros do Cristo e que vem nos trazer os seus exemplos, nos mostrar as armadilhas do mundo, nos mostrar, diante de cada situação, o norte, que poderá nos guiar aos caminhos seguros, ao porto seguro. Para tanto, esse capítulo que fala sobre perfeição moral, ele vem mexer muito com nós mesmos. Vem nos alertar, vem, como que diz assim, retirar o curativo que está coberto de alguma infecção, em algum ferimento nosso, para que nós possamos enxergar, de fato, a nossa problemática como espíritos que estão em marcha rumo à felicidade, rumo à perfeição, mas que nós somos bombardeados e influenciados constantemente por influências tanto negativas como positivas, quer seja da nossa convivência com os nossos irmãos que estão nesse mesmo plano de existência, quer seja também por aqueles que já estão num plano espiritual, sejam eles aqueles que alcançaram patamares mais elevados pelo aprendizado, pela renúncia, pela aplicação da boa vontade de evoluir, de crescer, e que, por assim dizer, alcançaram patamares pouco mais elevados, e que, por instrução do Cristo, estão aí prontos para nos auxiliar, para contrabalançar com relação àqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles que não conseguiram ascender espiritualmente, melhorar o seu padrão vibratório, melhorar-se como seres humanos, e que são aqueles que, ainda estando nessas situações, procuram nos influenciar para que nós possamos trilhar o mesmo caminho e nos associar às suas ideias e influências que vêm de uma forma psíquica, atuando em nós
como verdadeiros ventos que sopram diante de nós, perante as circunstâncias da vida, influenciando para o caminho do mais fácil, o caminho da negação, o caminho do suborno, o caminho da maldade, o caminho do se dar bem de qualquer forma, aquilo que nos coloca na posição contrária aos ensinamentos do Cristo. Então, esse capítulo 12 fala sobre perfeição moral, vem nos alertar contra essas armadilhas e mostrar que para nós podermos nos melhorarmos, nos mostrar que para essa perfeição que tanto nós buscamos, temos que lembrar que temos que renunciar a muitas coisas. Porque o ganho fácil é muito tentador. A humilhação do poderoso sobre o mais fraco é muito mais tentadora. Então, tudo aquilo que é de negatividade traz sempre uma questão do egoísmo e da prepotência e da arrogância, de nós nos sobrepormos diante daqueles que estão um pouco mais abaixo, os mais simples, os menos esclarecidos, os mais suscetíveis às ideias. Então é nesse capítulo 12 que vem falando sobre perfeição moral. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o tema do egoísmo. Como disse, está no Livro dos Espíritos, questões 913 a 917. Então te convido, você que tem o Livro dos Espíritos, a abrir o seu livro nessas páginas, nessas questões. Aqueles que ainda não têm, querendo, pode acompanhar conosco através dessas reflexões que nós fazemos às segundas-feiras, mas o ideal seria se você pudesse adquirir, porque você poderia refletir em muitos outros temas que falam a esse respeito da perfeição moral. Mas vamos seguir então adiante. Joana de Ângeles, como nós sabemos, mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, com relação à questão do egoísmo, ela assevera de que o egoísmo é uma doença que envenena a alma. É imprescindível combater por todos os modos possíveis esse adversário que se apodera da alma. Ele estrangula as possibilidades de libertação. É como se fosse um monstro invisível, com seus tentáculos, que vem se apoderando nas nossos sentimentos, da nossa alma, e vem fazendo com que nós nos assemelhemos àqueles que estão nessa mesma faixa vibratória de inferioridade, atrasando as nossas marchas. Mas em contrapartida, nós temos os bons espíritos, os mensageiros do Cristo, que estão aí em todos os lugares a nos inspirar, a nos instruir para o caminho do bem. Vamos ver então o que diz a questão 913, para nós podermos assim refletir um pouco mais. Diz lá a espiritualidade, juntamente com o codificador Allan Kardec, a respeito deste tema. Kardec pergunta, 913, entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Os espíritos então respondem dizendo, já o dissemos muitas vezes, o egoísmo é o poderoso inimigo. Ele deriva de todo o mal. Estudai todos os vossos vícios e vereis que, no fundo, todos esses estão ligados ao egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegarás a expulsá-los
enquanto não os tratardes pela sua raiz. Enquanto que não lhe houveres destruído a causa, que todos os vossos esforços tendem por este fim, porque ele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as qualidades do bem. Então vamos pensar um pouquinho a respeito dessa resposta, daquilo que é o mais difícil, o mais radical, de todas as negatividades e vícios. A espiritualidade diz que é o egoísmo, que ali está a raiz de todo o mal, o nascedouro de todas as negatividades, de todos os vícios, de todas as relações adversas com o bem. Mas então ele nos convida dizendo que para vencê-las, nós temos que dar uma guinada, enfrentá-la cara a cara, não fugirmos diante das provas, mas enfrentá-las. Aqui ele diz uma coisa interessante, que ele diz, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, e esse é o nosso propósito, Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Nós sabemos que Deus é perfeição e que nós, para alcançarmos essa perfeição, existe aí uma estrada incrível, mas é um objetivo. Quando Jesus fala isso, é uma meta que está sendo colocada diante de nós. Nós temos que ter metas a cumprir, não é? Na vida, nas nossas atividades, nós todos temos metas a cumprir. Temos uma função que exige de nós cumprimentos de objetivos e de metas. Então ele diz que quem está na vida e quiser se aproximar da perfeição moral, que é a nossa meta, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, porque é incompatível com a justiça. Então, o egoísmo é incompatível com a justiça. É aquilo que nós lemos lá atrás, quando estudamos sobre a justiça humana e a justiça divina, onde fica bem claro para nós de que o egoísmo ele é contrário à justiça divina, porque aquilo que é justo para o outro, não é? Nós consideramos que é incompatível para comigo. Aquilo que é justo para mim, não importa se seja justo para o outro, importante é que seja justo para mim. Dizem que o ideal é quando as duas partes se beneficiam, mas o egoísmo me impulsiona na direção contrária, na injustiça, de considerar que o bem-estar deve ser para mim. Então aí está o que? O egoísmo, exigindo da situação que se está proposta, que eu busque os meus interesses, ainda que seja injusto para com o meu próximo, mas desde que seja justo para mim. Então a perfeição é uma meta, e diz lá que o egoísmo é contrário, mas aquele que está buscando a perfeição deve trabalhar na justiça, porque o egoísmo é contrário à justiça. Então outro item que ele fala é contrário à justiça, temos que trabalhar a justiça. Contrário ao amor, temos que trabalhar o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, dizia Jesus.
Então, aquele que ama o seu irmão, ama também a Deus, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Há uma situação muito difícil que alguns irmãos tentam colocar na mente dos seus seguidores, de que Deus tem filhos privilegiados. Aquele que trilha o caminho da religião X ou Y são considerados filhos de Deus, mas aqueles que estão trilhando o caminho que não é o daquele segmento, ainda que busque ser uma pessoa de bem, não é filho de Deus, só é filho de Deus no momento em que ele adere àquele grupo religioso. Então, isso já é uma questão, uma fagulha do egoísmo. Eu tenho que me juntar a um grupo para me tornar santo, para me tornar aceitável diante de Deus, porque Deus me ama mais do que o outro. Então, o egoísmo é aquele que me afasta do amor, da benevolência para com o outro, que me afasta desse sentimento tão profundo que Jesus nos ensinou, que é o amor. O outro item é a caridade, é a benevolência, é o querer bem, é fazer o outro sem esperar recompensa, é assimilar o verdadeiro ensinamento do Cristo. Mas o egoísmo me põe do lado. Importante é que eu e os meus estejam bem. Se os outros não estiverem, o problema não é meu, é problema de fulano, beltrano, é do governo, seja lá de quem for, mas não é meu. Então isso é o egoísmo que me impulsiona para o meu bem-estar, não me importando para com o outro. Então isso é falta de caridade. E para neutralizar o egoísmo, diz a espiritualidade, eu preciso me acercar da justiça, do amor e da caridade. Questão 914, Kardec pergunta: estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chamamos isso a quê? Parece que é da natureza humana o mal, o egoísmo, que essa chaga é da natureza humana? Não, porque Deus não nos criou, nos trouxe a esse plano, nos trouxe a existência para sempre observarmos o bem, para trilharmos sempre o caminho do amor, porque esse que me leva a Deus, esse que é o objetivo, como Jesus disse, da perfeição. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então ele diz que o egoísmo, que essa chaga que é difícil de extirpar, ela estaria no coração do homem, não propriamente porque Deus nos criou para o bem. É que através do egoísmo, é que através do egocentrismo, de tudo para mim, nada para o outro, é que trilho esse caminho. E parece que isso cria raízes no nosso coração. E nós queremos sempre nos dar bem nas situações, nas coisas. Por isso ele pergunta, estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, porque está sempre no interesse pessoal. O egoísmo não tem outra coisa senão o próprio interesse, o interesse pessoal, de se dar bem, de sair-se sempre bem diante das situações, de estar sempre por cima. Não importa por cima do outro, que mecanismos eu utilize para passar. Numa certa ocasião, um antigo ex-colega meu, numa empresa,
ele era muito voltado ao crescimento individual. Em uma certa ocasião, ele disse que para crescer dentro daquela instituição, ele passaria por cima de qualquer um, fosse quem fosse. O importante era ele vencer e crescer e se projetar dentro dessa instituição. E eu fiquei a pensar, meu Deus, eu tenho um inimigo por perto aqui, eu não sabia. Sabe, o inimigo está sempre por perto. É aquele que às vezes se faz amigo e companheiro, mas tem por trás as suas intenções muito pessoais, muito personalista. E não importa o outro. Por isso, parece que é uma chaga, como diz Joana de Ângeles, que está lá dentro. Joana nos fala, interessante, quando ela diz assim, que o egoísmo é uma doença. Então, o egoísta, ele é enfermo, ele é doente da alma. Ela diz, o egoísmo é uma doença que envenena a alma. Então, nessa questão aqui, que a espiritualidade coloca, dizendo se o egoísmo está fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo, não estaria no coração? Está no coração porque eu plantei. Por causa do livre-arbítrio. Deus não nos criou para o mal, não nos criou o mal, mas nos deu liberdade de ação. E nós permitimos que o mal fosse crescendo dentro de nós como uma erva daninha, tomando conta das coisas boas, do amor, da caridade, da justiça. É uma chaga que vem corroendo. É como um joio plantado em nosso coração e nós temos que arrancá-lo, extirpá-lo, como nos ensina a espiritualidade. E os espíritos respondem a Kardec sobre essa questão, dizendo, à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às da matéria. Em seguida, é necessário informar ou reformar as instituições humanas. Vamos refletir um pouco. Quando ele diz, à medida que o homem se esclarece sobre as coisas espirituais. Quando o egoísmo invade, essa chaga toma conta de nós, dos nossos sentimentos mais nobres, quando ela invade, as coisas espirituais que fala do amor, da bondade, do perdão, da caridade, o egoísmo nos empurra para o lado, dizendo isso não vai te fazer bem. Dividir com o outro, não. Tudo tem que ser seu, trabalhe para você. Ajudar o outro a crescer, não. Se ele crescer, ele vai ser mais do que você. Então, sabe, são esses sentimentos nefastos que nos impulsiona para o lado obscuro. Eu acho que vocês devem estar lembrados daquela série de filmes do Jorge Lucas, da Guerra nas Estrelas, né? Onde tem lá a força, né, do bem, mas a força do mal, o lado negro da força. A força também tem o seu lado negro, que impulsiona sempre para o mal, para subjugar, para vencer o outro. Mas, meus queridos, então a espiritualidade nos ensina essas coisas, dizendo que é necessário reformar as instituições também. Quando eu me aproximo de Deus, a minha mente esclarece, os bons espíritos já chegam, o meu anjo guardião tem um campo mais vasto para me influenciar para o bem. Eu aprendo a amar, a perdoar, eu aprendo a ser do bem, eu aprendo o amor e a caridade e a justiça. Então, ele diz que as coisas espirituais me elevam. Mas ele dá outro conselho, dizendo que é necessária a reforma das instituições humanas.
E ele diz que, né, leva o homem a que situação? Entretém as pessoas naquele sentido do benefício rápido e objetivo. É necessário reformar as instituições humanas. Há instituições humanas que trabalham o crescimento. Claro que é necessário que as empresas, as organizações, as instituições sempre tenham o objetivo do crescimento. Não ficar estagnado, mas é a lei do progresso. Mas a custo de quê? De atropelar o outro? De sabotar o outro? Sabe? Então as instituições precisam olhar o lado humano do amor. Não explorar o seu companheiro, o seu servidor, aquele que é seu patrimônio. Porque o funcionário, né, ele é o patrimônio de uma instituição. O trabalhador é o patrimônio de uma instituição. E às vezes há instituições que não primam por isso, mas quer explorá-lo ao máximo. É o egoísmo que impulsiona as pessoas que dirigem as instituições, porque as instituições por si são apenas um corpo de letras e de regras e de normas, mas são ditadas pelos homens. Então é preciso reformar as instituições, fazendo com que elas se tornem mais humanas, que ela tenha em si um objetivo do progresso dentro da justiça, do amor e da caridade. Na questão 915, Kardec pergunta: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, veja que colocação, inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto na Terra? Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto? Na verdade, o egoísmo, quando ele fala que é inerente à espécie humana, não é que todos os seres humanos são egoístas. Mas nós somos invadidos por essa chaga quando permitimos, como nos afastamos da espiritualidade, quando ele diz lá, na resposta à questão 914, que diz: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais. Então o egoísmo, ele se afasta. Ele pode estar aí presente, mas ele não pode vencer aquele que tem a consciência da paz. Portanto, meus irmãos, a espiritualidade responde a Kardec dizendo: é certo que o egoísmo é o vosso maior mal, mas se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade como um todo. Isso quer dizer que não são todos os humanos que são egoístas, que são ligados ao egoísmo. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas. Nós vamos nos melhorando, nós vamos vencendo as nossas inferioridades gradualmente, à medida que nós vamos nos espiritualizando. É claro que o caminho é longo, a estrada é muito longa, muito grande, mas é através do processo reencarnatório, aí já entra a questão da reencarnação, que nós vamos melhorando passo a passo. Quando Paulo apóstolo nos convida à perfeição do Cristo, quando ele diz lá para os coríntios que temos que alcançar a perfeição do Cristo,
Vamos lembrar de que qual de nós, seres humanos, vamos alcançar a perfeição de Cristo assim. É necessário que nós vamos nos melhorando encarnação a encarnação, vencendo as nossas mazelas, as nossas inferioridades, os nossos questionamentos que ficaram lá atrás, que tem que vir à tona numa nova experiência para que, conhecendo, eu possa vencer e avançar. Não tendes na terra algum homem destituído do egoísmo e praticante da caridade? Então, quando às vezes a pergunta que Kardec coloca, parece que todos somos iguais, somos todos egoístas, plenamente egoístas, ele pergunta, não tendes na terra algum homem destituído do egoísmo e que pratica a caridade? Tem. Ele diz, existe em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se preocupa em fazer-se notar. Há muita gente por aí fazendo bem. Agora mesmo, diante dessas questões da pandemia, nós estamos vendo que tantos irmãos, empresários, estão doando parte dos seus ganhos, dos seus lucros, para atender os necessitados. Quantos trabalhadores da saúde trabalham além dos seus horários para estar atendendo os seus irmãos? Quantos motoristas estão aí dirigindo os seus coletivos, arriscando as suas vidas, nos conduzindo de um lado para o outro? Quantos trabalhadores em várias áreas estão se doando? Quantos estão dividindo o pouco que têm com o seu irmão? Então, essas pessoas, eles não se expõem. Diz a espiritualidade aqui que eles não estão aí se expondo, porque aquele que expõe o bem que faz passa a ser um egoísta, porque quer que todo mundo note o bem que ele está fazendo. Então, quando nós chamamos atenção para o bem que estamos fazendo, estamos permitindo, então, que o egoísmo faça parte da nossa natureza. Mas aquele que faz o bem, como diz Jesus, faz o bem sem esperar as recompensas. Lembremos aquele fato do fariseu que, estando no templo, ele ia ao gasofilácio e no horário de maior silêncio ele fazia cair as moedas no gasofilácio para fazer um barulho e as pessoas perceberem que ele está doando alguma coisa, para que as pessoas vejam que eles estão dando alguma coisa. Então isso não é caridade, isso não é fazer o bem. Então vamos ficar bem atentos para isto, porque o mal, o egoísmo, ele é muito ardiloso, ele se cerca de muitas coisas. Faça o bem, mas depois diga a fulano o que você fez, sabe? Então aquele bem que eu fiz, que eu poderia ganhar graça diante do Senhor, estou sendo bombardeado e perdendo às vezes a oportunidade de me elevar quando eu permito sair dizendo para A ou B de que eu fiz o bem, que eu dei isso, que eu dei aquilo, que eu ajudei de tal fulano, ajudei Beltrano. Então essa é a chaga que nós cultivamos, aquilo que Joana de Ângeles diz, que é essa doença que nós estamos cultivando dentro de nós e temos que extirpar de nós. Nós vamos parar por aqui e vamos somente, para concluir o nosso trabalho de hoje, lermos aqui um pequeno trecho onde Emmanuel, o mentor do nosso querido Chico Xavier, ele fala a respeito do egoísmo. Ele diz que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os nós, verdadeiros crentes, devemos apontar as nossas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um
a vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si mesmo, certo de que este monstro, o egoísmo, que é devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno, e é a negação da caridade e, por consequentemente, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Portanto, meus irmãos, vamos concluir nosso assunto refletindo nesse ponto que a espiritualidade nos traz como um momento de reflexão a respeito daquilo que a espiritualidade, com tanto amor, com tanta dedicação, busca nos trazer essa mensagem. Então, que Deus, na sua misericórdia, nos abençoe. Que Deus nos oriente e que nós possamos abrir os nossos olhos para esse monstro devorador chamado egoísmo, para que ele não cresça e nem tome conta da nossa alma. Sigamos na paz. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana abençoada, cheia de amor, de justiça, de paz e de caridade. Fiquem com Deus.